salve, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aulinha, mais uma aula de geografia. A gente vai dar continuidade, obviamente, ao relevo que a gente estava já estudando nas últimas aulas. A gente ainda vai dar continuidade. Nas últimas aulas a gente estudou o que era o relevo e quais são as principais formas de relevo. Vocês viram imagens, vocês viram fotos, eu expliquei, vocês viram também no livro. Agora, a minha ideia, a ideia da aula de hoje é começar a mostrar como esse relevo é formado. Afinal, ele não aparece do nada, ele é formado por vários agentes, ele é formado pela natureza ao longo do tempo, beleza? Então é o seguinte, primeira coisa que nós vamos fazer é de sempre pegar o livro e abrir o livro na página 132, beleza? Lá na página 132 está escrito agentes internos do relevo. Eu vou explicar aos pouquinhos o que são esses agentes do relevo, agentes internos, vocês vão entendendo, então não vamos se atropelar. A primeira coisa que aparece na página é uma frase de Jurandir Ross, no livro Geografia do Brasil, que é: a frase é a seguinte: as formas do relevo terrestre podem ser vistas como uma vasta peça de escultura. Por quê? Porque elas são modeladas. Uma escultura, uma estátua, ela é feita pela mão do artista, aos poucos, modelando, dando forma e botando mais alto, mais baixo e tal. O relevo não é diferente, só que esse artista é a natureza, certo? E nós temos dois tipos de agentes, os internos e os externos, tá? A gente vai aprender na aula de hoje apenas os internos, na próxima aula a gente estuda os externos, ok? Os agentes internos do relevo são fenômenos naturais que têm origem no interior da Terra. A crosta terrestre está fragmentada em imensos blocos, chamados placas tectônicas, constituídas por partes continentais e oceânicas que se movimentam sobre o manto em diferentes direções. A dinâmica interna do núcleo e do manto faz com que o magma sofra pressão, movimentando as placas tectônicas e dando origem aos terremotos e ao vulcanismo. Esses processos relacionados à dinâmica do interior da Terra agem de dentro para fora, moldando as formas do relevo. Observe a imagem, que é a imagem dinâmica interna da Terra. É a imagem que vocês estão vendo aqui, provavelmente, aqui, que eu estou deixando no espaço, né? E também vocês conseguem ver no livro na página 132. O que acontece? A nossa crosta terrestre ela não é um bloco cheio, sólido. Ela é toda rachada, como se fosse um quebra-cabeça, só que de terra, né? Uma placa tectônica encaixa ali próxima a uma outra, certo? Obviamente, a crosta, a placa oceânica fica embaixo do oceano e a continental fica em cima do oceano, que são os continentes, que é a Terra. Ok? E o magma dentro do manto e do núcleo interno e do núcleo externo, esse magma que corre dentro do interior do planeta Terra, ele faz essas placas tectônicas se movimentarem. Quem aqui já foi numa piscina e já tentou pular em cima de uma prancha em cima da piscina? Não dá, né? Quando você pula, o que faz? Quando você pula, a prancha corre. Não, isso acontece exatamente isso com o magma. Quando o magma se movimenta, o que está em cima, a prancha que está em cima, que seria as placas tectônicas, elas também se movimentam. Esse movimento é lento, obviamente. Esse movimento traz consequências, como vulcões, que é quando esse magma está com muita pressão, muita força, e ele acha um local da crosta terrestre que é mais fino e é mais frágil, saindo, expelindo, a gente chama isso de vulcão. E também movimentando as placas tectônicas. Quando uma placa tectônica encosta na outra, como uma placa tectônica bate na outra, nós temos os terremotos. Então o terremoto ele é formado dessa maneira, com uma placa tectônica batendo na outra. E o vulcão é numa área onde a placa tectônica é mais fraca e a lava ela consegue sair. Beleza? Tomara que vocês tenham entendido. Qualquer coisa volta um pouquinho, explica, tira dúvida. Saindo, para a gente entender, a gente vai entender... na página 133 a gente consegue entender o tectonismo, certo? A existência das placas tectônicas foi comprovada por cientistas depois de muitos estudos e pesquisas realizadas nos fundos dos oceanos. A chamada teoria da tectônica de placas descreve os movimentos que as placas realizam sobre o manto. Explica, entre outros fenômenos naturais, a ocorrência de vulcões e terremotos e a origem de diferentes formas de relevo terrestre, como montanhas, vales e depressões. Estão vendo o mapa? Principais placas tectônicas?
Esse mapa está um pouco diferente, né? O Brasil ali está no meio do mapa ao invés de estar no cantinho. Então, estão vendo o mapa aqui, né? Então, está aparecendo aqui do lado do mapa. Notem que no mapa, que vocês conseguem ver na página 133, vocês conseguem ver que tem várias setinhas no mapa que elas estão ou se encontrando ou se separando, certo? As setinhas que estão se encontrando, isso quer dizer que uma placa está na direção da outra, elas estão se colidindo, né? A gente chama isso de movimento de conversão, elas estão se colidindo, certo? É um movimento convergente. E tem placas tectônicas que as setas estão para fora. A gente chama essas placas tectônicas, não as placas, né, mas esse movimento divergente, que é quando as placas estão indo para fora. Quando as placas colidem, tem uma reação. Quando as placas se separam, tem outra consequência, beleza? Aí vocês vão responder as questões, está lá no Moodle que eu mandei fazer. E está ali na página 134, como as placas tectônicas se movimentam. As placas tectônicas se movimentam de forma lenta e constante e podem, por exemplo, se chocar, convergência, ou se afastar. É sempre uma ou outra, nunca as duas. Como elas estão sempre em movimento constante, elas estão sempre no mesmo movimento. Elas não vão para trás e depois voltam. Não, elas estão sempre no mesmo movimento. Beleza? Então, ela converge ou ela diverge. Ali tem uma imagem, até ali eu vou tentar postar a mesma imagem aqui, mas tem lá, afastamento das placas. Nas zonas de expansão dos continentes, ou zonas de divergência, encontramos vales longos, estreitos e profundos, conhecidos como rift. Né? As placas se afastam umas das outras, criando uma nova crosta. A área de placas aumenta um acréscimo do magma. O que acontece? O que tem embaixo das placas tectônicas? Magma. Né? Magma é terra derretida. Né? Uma coisa bem simples agora, ela é terra derretida. Então o que acontece? Quando essa placa se separa, o magma vem de baixo e se solidifica, ele volta a ser terra. Deu para entender? Só que ele não volta mais para cima, ele volta sempre mais para baixo, ele não chega a espelhar, ele não vira um vulcão que explode. Não, ele só vem até aqui assim e solidifica, com contato com o ar, ele resfria e se solidifica. Na imagem que está tanto aqui quanto na página 134, a gente consegue ver um desses vales. Parece pequeno, mas ele tem vários metros de largura e vários metros de profundidade. É só você olhar as pessoinhas ali no fundo, né? Essa fenda ela foi aberta no Quênia, na África. Normalmente essas fendas aqui, elas não estão em terra, tá? Elas estão a grande maioria está embaixo do mar, embaixo do oceano. Essa que fica no Quênia, que é um lugar chamado Grande Vale do Rift. Lá tem vários desses rifts. É um fenômeno, uma evidência de que há milhões de anos a subplaca da Somália poderá se separar da placa da África. Então as placas tectônicas elas estão se separando, né? E vocês vão estudar a teoria da deriva dos continentes mais pra frente, estuda muito isso no ensino médio, cara. Isso aí volta pra vocês. Choque entre as placas tectônicas. As placas se chocam. Quando elas se chocam, a parte da crosta terrestre, oceânica, retorna para o manto e as placas são deformadas. A área da placa diminui. O que acontece? Duas placas tectônicas, certo? Quando elas colidem com força, uma das placas vai para baixo e a outra das placas vai para cima. A placa que vai para baixo, ela some, ela desaparece. É normalmente a mais fraca. A que vai para cima vira o quê? Montanha. As montanhas são criadas por esse agente interno que é o tectonismo. Então, quando ela se separa, ela cria vales, buracos, partes mais baixas. Quando ela se colide, ela cria áreas mais altas, como principalmente as montanhas, certo? Terremotos, página 135. Tem mais duas coisas, só falta terremotos e vulcanismo. A ocorrência de terremotos ou abalos sísmicos deve-se aos movimentos das placas tectônicas ou à acomodação de rochas no interior da Terra. Esse fenômeno natural, dependendo da intensidade, pode levantar terrenos ou provocar seu afundamento parcial. É aquilo que eu estava falando. Quando as placas se afastam, vai afundar. Vai dar um terremoto antes de afundar.
E quando as placas se colidem e um lado vai subir, vai dar um terremoto. Obviamente que quando se colide ou se afasta não vai subir 100 metros, 200 metros. Ele também não vai afundar 15, 30, 40 metros. Isso é um trabalho de formiguinha. Lembrando que a Terra tem bilhões de anos. Né? Para você ter uma ideia, a Cordilheira dos Andes, que ela tem ali no máximo 6 ou 7 mil metros de altura, ela levou pelo menos 80 milhões de anos para chegar nesse tamanho. É 80 milhões de anos tendo terremotos e terremotos e terremotos e terremotos e terremotos, para ela ir subindo aos pouquinhos, entende? Então, ela ali, cada terremoto, ela sobe ali alguns centímetros e tal. E, obviamente, o contrário, como lá no Grande Vale do Rift, também acontece. Com 10 terremotos, ela cai. Os terremotos também podem ocorrer no fundo dos oceanos e provocar o deslocamento de grandes quantidades de água, gerando tsunami, fenômeno que se caracteriza por ondas gigantescas. Fica ligado na próxima parte do vídeo. Essa parte que vai ficar esquisita, mas vocês estão vendo uma bacia, né? A água da bacia está parada, correto? Quando eu bato do lado, o que acontece? Não criam algumas ondas? Ela não começa a se mexer? Exatamente assim que funciona com os tsunamis. Quando uma placa tectônica bate na outra, ela faz a água se mexer. Quando a água se mexe, viram ondas gigantes. Fácil de entender, né? Bem simples. E essas ondas gigantes, obviamente, elas modificam o relevo. Afinal, elas vão varrendo, elas chegam a destruir montanhas. É um negócio bem complicado aqui. Apareceu minha mão, né? Ficou ótimo agora. Então, a gente tem mais um caso aqui de agente interno, beleza? Por último, o último agente interno que nós temos são os vulcões. Lembra que eu falei há alguns minutos atrás que lava nada mais é do que terra derretida? Vamos ler o vulcão aqui na página 135. Os vulcões ocorrem em áreas de choque ou separação de placas tectônicas, que são as áreas mais fracas do planeta. Então, como a Terra ali, a crosta terrestre é mais fina e é mais fraca, o magma consegue sair. Esses são crateras ou aberturas, né, fissuras, né, por onde o magma do interior do planeta é expelido, ou seja, ele sai, atingindo a superfície. Após a erupção vulcânica, o magma é expelido e passa a ser chamado de lava. A lava se solidifica, ela volta a ser terra sólida, dura, e dá origem às rochas magmáticas, que vocês estudaram em ciências, sendo o próprio vulcão o resultado do acúmulo de lava solidificada. Sabe como a gente vê o vulcão, a gente vê um morro, né, uma montanha? Nem sempre foi assim. Normalmente ela fica bem baixinho na superfície, um buraco na terra, e como o magma vai indo, ele vai se solidificando e vai crescendo, virando um vulcão. Outras formas de relevo, como ilhas e planaltos vulcânicos, podem ter a mesma origem. Planaltos vulcânicos teve tanto magma, que não criou só um morro, criou um planalto inteiro. Imaginou quanto magma que foi? Ou ilhas, porque às vezes o vulcão ele é embaixo do oceano. Então ele vai expelindo magma, expelindo, vai criando ali, vai acumulando um monte de terra embaixo da água, até que essa terra fica acima da água, criando ilhas. Beleza? Deu para entender o que são os agentes externos do nosso planeta, que modificam o nosso relevo. Tomara que tenha dado para entender. Façam todas as tarefas que eu postei no Moodle. Até a próxima!